Nesse caso aqui, a gente pode ver o nucleolo de uma célula, né? A gente pode ver as cisternas, né, que fica na parte bem afastada da célula, a parte do núcleo, os poros nucleares, né, e um envelope de núcleo, assim como a cromatina condensada, né? Essa imagem é muito boa da gente visualizar as coisas que a gente está estudando, né? Vamos dar continuidade também. No caso aqui, um extra sobre os ribossomos, né? Eu acabei pesquisando um pouco sobre os ribossomos e quis colocar também nessa aula. Até porque quando a gente falou bastante de ribossomos e vocês podem não estar lembrado, né? Mas então eu coloquei aqui um extra, né? Os ribossomos são estruturas presentes nas células que são formadas a partir de RNA ribossomal e algumas proteínas. Por não possuírem membranas, essas estruturas não são consideradas organelas por alguns autores. Nas células eucariontes, os ribossomos podem ser encontrados suspensos no citosol ou ainda aderido à membrana do retículo endoplasmático e da membrana nuclear, né? Nessa estrutura são formadas as proteínas. Em células com alta taxa de síntese proteica, o número de ribossomos é bastante elevado. Com exemplo dessa informação, podemos citar as células do pâncreas, né? As quais são responsáveis por uma grande síntese de enzimas digestivas. Nessas células, além de uma grande quantidade de ribossomos, observamos também um nucleolo bem desenvolvido, né? Você pode estar lembrando daquele exemplo da maniçoba que eu dei em sala de aula, um negócio para você saber o que são ribossomos, né? O que são células ribossomais. Vamos dar continuidade aí aos cromossomos, né? Um pouco sobre os cromossomos. São consequências da alta condensação da cromatina durante a divisão celular. São os responsáveis por carregar todas as informações que as células necessitam para seu crescimento, desenvolvimento e reprodução, né? Desculpa. Os cromossomos normalmente encontram-se em pares, mas nem sempre estão visíveis. E dessa forma, especialmente quando se encontram descondensados nas formas de cromatina, né? Na forma de cromatina, né? Contudo, eles voltam a se espiralizar por ocasiões da divisão celular, sendo visualizados aos pares. Então, sempre os cromossomos eles estão juntos, né? No caso aqui, uma imagem de um cromossomo, né? A gente percebe que ele tem três características muito presentes, né? Que são os braços, o centrômero, né? Que fica no meio, né? É como se fosse funciona como o eixo, e o telômero, que é a parte mais afastada, a parte em amarelo. Funciona como se fosse as mãos, por assim dizer. No caso aqui, uma pequena explicação sobre cada um deles, né? Centrômero, regiões de constrição primária do cromossomo. Nesse local localiza-se o cinetocoro, uma estrutura formada por proteínas que garantem a conexão das cromatídeas irmãs. Cada cópia do cromossomo duplicado, né? No caso, uma parte uma parte do X, a parte esquerda, e a parte direita do X, né? Colocando assim em outras palavras. No fuso mitótico, o centrômero permite dividir o cromossomo em braços, nos quais podem ter tamanhos diferentes, a depender da posição do centrômero. Quando observamos um cromossomo não duplicado, é possível perceber a presença de um centrômero e dois braços, né? Um centrômero, no caso do meio, e dois braços do xizinho. A posição do centrômero permite classificá-lo em metacêntrico, centro na posição mediana, submetacêntrico, centro deslocado para um dos braços do cromossomo, acrocêntrico, centrômero localizado mais próximo da extremidade, e telocêntrico, né? É muito importante também vocês grifarem essas informações. Se vocês não conseguirem essas informações no livro de vocês, vocês podem estar anotando diretamente do slide. É muito importante vocês também estudarem com suas próprias anotações. No caso aqui, os telômeros, né, são regiões encontradas nas extremidades do cromossomo. Neles não há genes, sendo encontrada apenas repetições de nucleotídeos.
a função dos telômeros é garantir a proteção, né? No caso, o telômero, que funciona como se fosse a nossa mão do xizinho, né? Ela funciona apenas para proteção dos nossos cromossomos. Vamos lá. Os cromossomos, como já dito, são formados por DNA e proteínas associadas. Um complexo chamado de cromatina. As proteínas associadas ajudam a enrolar as moléculas de DNA, reduzindo seu comprimento na cromatina, observando a presença principalmente de proteínas denominadas de bistones. Então, o que isso quer dizer? O que isso remete pra gente? Lembra daquela imagem que eu falei? Caramba, o DNA é muito grande. Essa imagem aqui. Você pode perceber que é uma série de coisas que faz a formação do DNA. E por conta do DNA ser essa fita longa, gigante, né? Ele precisa ser condensado. E ele é condensado nessa coisinha aqui. De nada, né? Nesse cromossomo pequenininho. E é aí que fica todas as informações sobre seus pais e suas mães. E algo que vai determinar muito sobre você quando você externar essas informações. Algo que é muito importante, né? Os cromossomos, essa parte eu já passei, né? Quando a célula entra em divisão celular, verificamos alterações na estrutura da cromatina, que se torna altamente compactada, formando o que chamamos de cromossomos. Falando um pouco sobre o número de cromossomos de uma espécie, né? Cada espécie possui um número específico de cromossomos. Em uma célula somática humana, observamos uma presença de 46 cromossomos. Nas células sexuais, há apenas 23 cromossomos. Eu já vi muita questão do Enem cobrar especificamente falando sobre cromossomos e sobre cromossomos sexuais e como eles afetam dentro da formação de novas pessoas. Então é também muito importante vocês se atentarem a essa parte, falando sobre cromossomos, principalmente sobre cromossomos sexuais. Essa redução nas células sexuais é importante para restabelecer o número de cromossomos da espécie após o processo de fecundação, o que é muito importante, né? Porque há divisão, né? E essa divisão precisa se juntar e dar 46 cromossomos. Abaixo disso e acima disso são alguns distúrbios, né? Dizemos que as células somáticas são diploides porque possuem dois conjuntos cromossômicos, estando os cromossomos, portanto, aos pares, né? Os cromossomos sempre estão juntos. Os cromossomos semelhantes que formam cada um desses pares são chamados de homólogos, né? Homo, igual, né? Nas estruturas sexuais não há homólogos, apenas um grupo de cromossomos. Nessas células, portanto, são haploides. Aqui um pouco sobre a célula eucarionte, tendo o núcleo e o telômero, o cromossomo, né, o meio, né, do xizinho ligando, e o DNA, né, ligado ali no cromossomo. Classificação, falando um pouco sobre a classificação dos cromossomos, né? O centrômero pode aparecer em diferentes posições, determinando a classificação dos cromossomos em metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico, como já havia sido mostrado anteriormente. Mas acompanhe aí comigo, né? Essa imagem aqui vocês têm dentro do caderno de vocês, né? E ela é muito boa para exemplificar a posição dos cromossomos, a posição do centrômero no cromossomo, né? No caso aqui, começando nos cromossomos, né? Falando sobre o metacêntrico, a posição do centrômero ela é mediana, né? Ela é basicamente no meio do X. Submetacêntrico é um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo, né? Dependendo da onde o meio está. O acrocêntrico ele é bem próximo da extremidade e o telocêntrico ele é muito fechado na extremidade, como vocês podem ver. Então ela é muito, muito importante. Isso daqui é uma tabela muito importante para vocês determinarem, né? Eu já vi muitas questões do Enem caindo em relação a isso. Então tomem cuidado. O cariotipo, né, que é um conjunto de características do cromossomo de uma espécie quanto ao número, né?
A forma, a forma e tamanho, sabendo, por exemplo, que o carotipo humano é composto de 46 cromossomos, no quais, no, dos quais 44 são autossomos, envolvido com as características somáticas, com cor, olhos, cor dos olhos, tipo de cabelo, cor da pele, capacidade de enrolar a língua e outras coisas. É uma coisa muito importante porque tudo você herda isso dos seus pais. Se você não consegue enrolar a língua, talvez você tenha um gene recessivo, ou porque genes dominantes normalmente eles conseguem, né? Então essa é uma coisa muito importante que vem dentro da sua bagagem genética, dentro do seu DNA. Isso é muito importante de vocês saberem também. Porque vocês parecem muito com os pais em questão de tipo de fisionomia. É uma coisa muito importante que é determinada pelo DNA, simbolizados pela letra A, e são dois e dois são heterossomos ou sexuais, simbolizados pela letra X e Y, relacionados com a determinação do sexo do indivíduo, né?